Hoje, deputados federais e senadores protocolaram o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, após as suas falas contra o bolsonarismo proferidas na semana passada naquele evento da ONU. O documento com 93 páginas, quase 100 páginas, foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal e assinado por 17 senadores e 63 deputados federais. Entre eles assinam o pedido de impeachment os senadores Flávio Bolsonaro, Damares Alves e o ex-vice-presidente senador do Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Vamos acompanhar agora um trechinho da fala do Flávio Bolsonaro, que é um dos encarregados responsáveis por protocolar esse pedido de impeachment contra o Barroso. Só que infelizmente não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto, para que fez o ministro Barroso. E todos, eu tenho certeza, entenderão, até o ministro Barroso, esse nosso pedido de impeachment aqui hoje. O que ele fez foi só verbalizar aquilo que milhões de brasileiros observaram nos anos de governo Bolsonaro, durante o processo eleitoral e após o processo eleitoral, com essa covardia ilegal e arbitrária que foi feita com Bolsonaro de deixá-lo inelegível, sem nenhum fundamento. 6 horas e 50 minutos. Repita. 10 para 7. Eu já começo com o francês. Francês, a gente sempre teme, eu tô falando gente generalizando mesmo, indo pro senso comum, porque uma coisa que é muito conhecida e famosa na política é de deputado e senador evitar de mexer com os ministros do STF, porque nos bastidores fala que sempre tem uma troca de favor, tem... Eita, francês. E agora, vale a pena cutucar esse vespeiro? 1 minuto. Olha, nós tínhamos a República de Curitiba, agora nós temos a República do STF. Eu não acredito que isso aí progrida, não. Porque o menino que está sendo acusado, Barroso. O Roberto Barroso aí, no caso, ele é o mesmo que disse aí para um bolsonarista, perdeu o mané, né? Exatamente. É o mesmo do perdeu o mané. E ele foi o advogado do Batiste, né? César Batiste? Foi advogado do César Batiste. Eita, francês. Então ele tem o pezinho meio no barro mesmo. Então eu não acredito que uma ação que vai depender do próprio STF vai derrubar o ministro que está cotado, já está indicado para assumir o STF em outubro. Né? Não há como, não tem lógica isso aí. Ele vai assumir o STF em outubro e vai ficar durante 2 anos lá. Então, a ação é válida, é uma tentativa, mas eu entendo mais de um esperneio da oposição. Porque ela está tentando bater justamente numa pessoa que está do lado certo das coisas hoje no Brasil. É o lado do STF, o lado do governo atual, e do outro lado é tudo podre, tudo errado, não progride nada, essa ação não vai persistir, não. Celestino, eu quero criar uma historinha com você. Na hora que o Barroso tá lá na casa dele, tranquilão, ele toma o banho, janta, ele vai pro quarto, coloca o pijama dele, a pantufa, a meia, liga o ar-condicionado. Na hora que ele deita pra dormir, será que ele tá preocupado com esse pedido de impeachment ou tá tudo sob controle? Você fala dormindo no caixão, né? Até dormir no caixão ou dorme em pé no varal. Ixi, eu não falei isso não. O câncer está instalado no Brasil na mais alta corte do judiciário. E o Barroso, né, ele já afirmou em plenário que a corte virou poder político. Então, o poder político que ele tem, que ele exerceu lá naquele evento lá da Uni, né, falando a respeito dos bolsonaristas, ele deixou bem claro isso. Ele não vai pagar isso pelo erro, pela fala dele, porque a gente sabe como que funciona, né, e só cabe ao presidente do Senado acatar esse pedido dos senadores, né, que
fizeram o correto. Toda ação tem uma reação, né? Eles estão fazendo o que fizeram no passado, os adversários. Então, o Barroso, né, que não gosta de ser criticado, como o Alexandre de Moraes, que está fazendo uma devassa na vida do Mantovani, né, que já tem foto com o Lula desde 2014. Então, assim, é um cara ligado à esquerda, né, e o Xandão mandou a Polícia Federal lá investigar a vida do cara. Finaliza aí, Emerson. Está destruindo a reputação dele por liberdade de expressão. O Barroso não vai ser impeachmentado, porque o francês bem mencionou aqui, faz parte da galera, né, do Amor Venceu, e pode ser criticado, pode ser falado, o do outro lado não pode. E isso é lamentável, né? A gente está perdendo todos os direitos, a gente está vivendo num estado de exceção no Brasil, a Jovem Pan está sendo cerceada em várias palavras, em vários assuntos, a gente não pode tocar. 10 segundos, então, Celestino. É absolutamente inconstitucional tudo isso que está acontecendo, mas não vai passar esse impeachment e o câncer já está instalado. Rogério Calazans, você acredita que esse pedido de impeachment vai ganhar força no Senado ou é uma questão mais protocolar para a direita, a oposição, falar que está ali, está vigiando, está marcando presença? Olha, o ministro Roberto Barroso, lembrando de mais um evento, há 2 dias do segundo turno das eleições, ele fez aquele famoso tweet, ele publicou no Twitter, né? Há um samba para o momento, alguma coisa assim, já vai tarde. Um claro recado sobre a opção política dele, e depois o perdeu o Mané, e agora vencemos o bolsonarismo. Ele quebrou absolutamente todas as regras mais básicas, mais triviais da magistratura, de um juiz. O juiz não pode fazer isso, por mais que ele entenda que ele tenha razões, um juiz não pode fazer isso. Ele tem sido criticado por outros ministros, por juristas de esquerda, de direita, todo mundo, porque ele quebrou regras básicas, que existem motivos que justificam o pedido de impeachment do ministro Barroso. Não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. Agora, também não tenho nenhuma dúvida que isso não vai prosperar. Isso é apenas um símbolo político e considero um símbolo importante da democracia, porque uma democracia se faz com situação e com oposição, com campos bem definidos. Isso é saudável para o regime democrático. E espero agora que esse pessoal que montou esse pedido importante, necessário, também deixe isso de lado, para não ficar fazendo firula, porque esse negócio todo mundo sabe que não vai andar. Esse pessoal tem que se organizar, tem que debater melhor com a sociedade, tem que tirar os malucos do meio que só atrapalham, Marcos Duval e Companhia Limitada, para construir um movimento mais consistente. Edivaldo Magro, a gente chegou num ponto, num momento, que a gente sabe mais os nomes dos ministros do STF do que propriamente dos jogadores de futebol mais famosos aqui do Brasil. Pois é, mas antes de eu fazer o meu comentário, eu quero lembrar o francês que um advogado no exercício como operador jurídico, cabe ele defender bandidos também, é simplesmente da atividade. E fazendo isso, ele não se torna bandido. Só fazendo esse registro. Mas é bom registrar que você foi o César Batista do Barroso. Esse Barroso, exemplo do Lula, tem falado muita besteira. Eu vou até usar 3 expressões usadas pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a quem cabe andar ou não com o processo de impeachment, que ele disse que a fala era inadequada, inoportuna e infeliz. Eu usei essa expressão aqui naquele momento, quando o senhor Barroso, lá no discurso na União Nacional dos Estudantes, falou isso. Falou demais, tentou explicar o inexplicável, desnecessário, é aquele tipo de comportamento que não se espera de um representante da Corte Suprema, em absoluto. Mas o que nós temos visto aí é essas coisas. Eu quero aproveitar aqui e fazer um recorte também na fala do Lula, que em vez de contrariar esse discurso de ódio, ele só reforça, e todos os dias. Hoje ele disse que nós devemos extirpar essa gente. Quer dizer, primeiro tratou como selvagens, desumaniza o humano, uma fala absolutamente desproporcional, outra fala desnecessária, que só reafirma o discurso de ódio, tanto de um lado quanto de outro. Então, o presidente da República, seja ele de que partido for, que ideologia for, tem que buscar sempre, em qualquer ambiente,
a pacificação em qualquer ambiente, não é porque estamos num ambiente de tensão. É outro momento, outra fala infeliz do nosso presidente, como foi a fala infeliz aqui do Barroso. Daniel Matos, já que o Barroso não consegue explicar o inexplicável, você consegue? Não, nem eu vou conseguir, viu, Thiago? Mas uma coisa também que a gente percebe aqui na lista dos senadores, o Sérgio Moro Tá nessa lista? não está na lista, e dos deputados federais também 3 apenas do Paraná assinaram, né? Que é o Faur, Diego Garcia e Felipe Barros. Isso mostra que... Nishimori não apareceu aí, Daniel. Também não, nessa lista aqui que soltaram, não. Então mostra a importância que a gente precisa ter quando escolhe os nossos representantes, né? Então você vê o Moro, que sempre foi uma oposição, sempre foi um cara combativo aí a esse pessoal. Não vi o nome dele, não sei se ele está viajando, o que aconteceu. E é como o Edivaldo disse aqui também, né? O Rodrigo Pacheco que vai coordenar essas ações, o Senado já está bem alinhado com a esquerda, então isso aí não vai dar em nada. O Pacheco, o Barroso pode dormir tranquilo, como você mensurou aí no começo da sua fala. De pantufa? De pantufa, porque com o Senado administrando isso aí não pode ter barulho, a oposição vai fazer barulho, vai usar de palanque político, vai tentar de todas as formas criando engajamento para criar uma força, mas ali o Senado vai administrar com muita cautela. E realmente, como mais uma vez o Edivaldo aqui, o presidente Lula, essa divisão, né? Parece que as pessoas gostam de ter o país dividido entre o bem e o mal, esquerda, direita. Dividir para facilitar. Esse é o modus operandi de todo regime totalitário. Então, a gente fica, como lá, o Natalino, é uma decepção o Moro não ter assinado, ele que poderia estar ali junto naquela coletiva, né? Dando embasamento, mostrando a sua força ali, o tanto de votos que ele fez aqui no Paraná. Ô, Daniel, será que o Moro, Se não tá às ali, é vezes, porque não está tá se com medo. preparando contra esse impeachment, talvez vai precisar do recurso do STF? Com toda certeza. Ele tá Faz sentido. Ele está na vez.